E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Nós sempre falamos sobre a importância. Aliás, tem uma palavra que nós usamos continuamente. Nós usamos continuamente a expressão portais que se abrem. Portais se abrem e portais se fecham. Oportunidades se abrem e oportunidades se fecham. Por isso que nós precisamos estar atentos aos portais que se abrem. Porque nós temos mostrado continuamente, e se você parar e tirar um pouquinho, talvez aquilo que a gente já carrega, né, cada um de nós carregamos conosco como autodefesa ou justificativas, porque algumas pessoas, acontece na vida de algumas pessoas e na vida de outras não, porque algumas pessoas estão à frente, outras estão aquém e etc, porque alguns têm crescido mais e outros menos, não só no sentido espiritual, mas de um modo geral. Então muitas vezes nós acabamos nos apegando a determinadas justificativas, e é como se elas justificassem o não sucesso, não alcançarmos os nossos objetivos, metas, sonhos. E é possível, porque nós somos dotados da mesma capacidade. Nós somos dotados, é como nós, quem estava aqui conosco na quinta-feira no trabalho dos casais? Nós aprendemos uma coisa: será que Deus faz tudo errado? Ou Deus faz perfeito e o homem estraga? Sim ou não? Então quem estava aqui aprendeu uma coisa importante: que homens e mulheres têm características diferentes, de personalidade, biológica, fisiológica, hormonal, cerebral. E por que, enquanto as pessoas não conhecem profundamente, porque Deus fez tudo perfeito e Ele fez com o propósito que se complementassem, não que houvesse divisões, mas era um complementando o outro, simplesmente um complementando o outro. Estou fazendo só essa observação rapidamente, para você entender que Deus faz tudo perfeito, e às vezes a gente, por falta de entendimento, a gente estraga ou impede a realização das coisas maravilhosas que Deus tem conosco. Amém, pessoal? Como eu posso? Existem pessoas que elas só buscam conselhos de homens e espera o resultado dos céus. Não tem como. Se eu só busco ajuda de homens, como é que eu tenho dos céus a resposta? Eu preciso buscar ajuda em Deus, eu preciso buscar direção em Deus, o socorro em Deus. E esse trabalho, o propósito da mudança, e como nós estamos começando, iniciando de uma maneira tão forte, abrimos às 9 horas, dia 1º, hoje é dia 1º, abrimos um jejum de 12 horas, nós vamos invocar a Deus, nós vamos clamar a Deus, no decorrer dessa madrugada, porque Deus fala conosco, Deus move aquilo que nós não podemos mover, Deus muda aquilo que nós não podemos mudar. O problema é que muitas pessoas, olha o que eu quero transferir para você, e não receba de coração aberto, receba bem. Muitas pessoas ainda não aprenderam a resolver os seus problemas em Deus, realmente buscar resolver as situações em Deus, porque é ali que se resolve definitivamente, não é paliativo, se define, se resolve definitivamente, mas é pela fé, é buscando realmente, buscando entendimento, buscando direção, buscando o favor de Deus, buscando a materialização das promessas, lutando com aquilo que nós precisamos lutar. Amém? Eu quero começar essa leitura
2 Reis, capítulo 4. Presta bastante atenção no que nós vamos ler. Certo dia, a mulher de um dos discípulos de profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Volta aqui, por favor. Volta aqui. Volta o primeiro novamente. A mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Era um discípulo, mas deixou a família numa situação terrível. Endividado. Quando morreu, os filhos estavam sendo tomados como escravos, como pagamento da dívida. Isso significa o quê? Que uma pessoa, ela pode ser um discípulo, ser um cristão, mas as atitudes, a fé dessa pessoa não trazem resultados para a vida dela? Pode. E pode, mesmo tendo uma fé em Deus, e uma fé até mesmo para salvação, uma fé para salvação, a pessoa não ter fé para viver uma vida gloriosa, uma vida abundante, uma vida extraordinária aqui? Pode. Como está cheio, tem muitos, e esse é o meu desafio, é o seu desafio, da gente eliminar desculpas, eliminar é porque o fulano tem isso, é porque o fulano, o Beltrano foi ajudado, é porque o ciclano teve, não, ninguém teve mais do que ninguém. Inclusive as situações desfavoráveis, elas podem ser transformadas em situações altamente favoráveis a cada um de nós. Nós sabemos que tem gente que começou muito bem, muito próspera e terminou muito mal. E tem gente, está cheio de histórias por aí, de pessoas que começaram muito mal e terminaram extraordinariamente bem. Tem ou não tem? Então não é regra. Então não serve de justificativa para ninguém. Eu não quero saber dos outros, eu quero saber de mim. É essa a posição de cada um de nós. Eu não quero saber dos outros, eu quero saber de mim. Então, a atitude dessa mulher, qual foi a primeira coisa que essa mulher fez quando ela se encontrou naquela situação difícil? Ela foi até o homem de Deus. Ela foi buscar ajuda, direção, orientação no homem de Deus. O homem de Deus disse, Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Diga comigo: nada além de uma vasilha de azeite. Para ela não era nada, mas naquele nada estava a solução. Para ela não era nada, mas aquele nada, naquele nada estava a solução. E aí, então ele disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Diga comigo, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, diga comigo, e feche a porta. Jesus também ensinou isso. Você entrar para o teu quarto, fecha a porta e vai orar. Isso é ensinamento de Jesus também. Entra para o teu quarto, fecha a porta e vai orar. Entra em tua casa, fecha com seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse
a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então, diga comigo, então o azeite parou de correr. Há estudos que dizem que não só essa mulher cresceu muito e prosperou muito e possivelmente se tornou uma comerciante de azeite, mas há aqueles que dizem que essa mulher, ela, nessa situação de ter pego aquela quantidade, que ela poderia, supostamente ela poderia ter pegado muito mais. Então, supostamente essa mulher poderia ter se tornado a mulher mais rica da Ásia. E trazendo para nós, espiritualmente, essa atitude de fé, que ela foi orientada, ela foi direcionada. Peça vasilhas, entra para o teu quarto, você vai usar a tua fé, você vai orar, você vai derramar do azeite sobre essas vasilhas. E enquanto ela foi agindo, enquanto ela tinha vasilhas para encher, o fluxo da unção, o fluxo de poder, o fluxo da multiplicação continuou jorrando. Ela gritou para os filhos: traga mais azeite. Eles disseram: não temos mais nenhuma. Traga mais vasilha, não temos mais nenhuma. Cessou. Sabe o que significa isso? Quando nós olhamos para nós, eu ainda estava escutando a bispa dizer assim, ó: quando o ministério nasceu em São José do Rio Preto, o ministério, ele foi motivo de graça e de zombaria. Você sabia ou não? Sim ou não? O ministério, ele foi alvo de chacota, de zombaria, de piadinhas, e era um tititi, porque a Cleo abriu igreja, e se a Cleo abriu igreja, então qualquer um pode abrir, querido. E tititi, conversinha, e gente que se unia, pastores que se uniam, pastores que iam em programa de rádio para poder tentar detonar, falar mal, criticar, e situações, enfim, o ministério cresceu, avançou. Depois, quando Deus deu a direção à bispa para ir para São Paulo, não sabia nem que era São Paulo. No dia eu estava junto, nós fomos para Ribeirão, e o propósito era abrir a igreja em Ribeirão. Mas nós ficamos 2 dias em Ribeirão e nada aconteceu em Ribeirão. E dali ela disse assim: toque em direção a São Paulo. Eu disse: mas para onde nós vamos em São Paulo? Ela falou: não sei, Deus está mandando eu ir para lá. Deus está mandando eu ir para São Paulo, vamos tocar, e lá Deus vai dar a direção. Quando estava chegando em São Paulo, eu disse: para onde nós vamos aqui, que eu também não sei nada. São Paulo ainda, né? Gigantesco, daquele tamanho, a gente se sente perdido lá dentro. Eu falei: para onde nós vamos? Porque eu não conheço nada aqui, vamos mais ou menos um direcionamento. Ela falou: toca para Celso Garcia. Toquei para Celso Garcia, entrei na Celso Garcia, andei alguns quarteirões na Celso Garcia, avistei um salão para alugar, que justamente era o salão aonde foi aberto a igreja na Celso Garcia. E aí todo o processo, etc., não vem ao caso. Com muita dificuldade foi locado aquele salão, com muita dificuldade. Começou-se um trabalho. Quando começou aquele trabalho, ninguém conhecia o Ministério Mudança de Vida, ninguém conhecia a bispa, não conhecia nada, nem conhecíamos São Paulo, nem São Paulo conhecia o ministério. Então imagina o tamanho da luta. Num mundo daquele tamanho, numa cidade gigante daquela forma, no meio de igrejas gigantescas,
E aí, então começa. O primeiro mês foi terrível, o segundo mês foi terrível, o terceiro mês foi terrível, o quarto mês foi terrível, o quinto mês foi terrível, o sexto mês foi terrível. Não foi fácil, porque era mais ou menos assim, né? O que você tem? Não tenho nada. Não tem programa de rádio, não tem programa de TV, não tem. Tem um pouquinho de jornal, que são 5.000 jornais para poder evangelizar aí, mas São Paulo, jornal, é complicado. Então, começa a agir a fé com o que você tem. Começa com o que você tem. E o deitar o azeite, o fechar a sua porta, é o quanto você vai buscar. Diga comigo, você vai receber o quanto buscar. Enquanto você buscar, você recebe. Quando você para de buscar, você para de receber. Por isso, eu tenho batido nessa tecla. Eu vejo pessoas que estão com problema, não vêm para a igreja que está com problema. Está certo ou está errado? Não, está errado. Está completamente errado. Eu estou com dor, eu estou com gripe, eu estou triste, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou com tosse, eu estou com... Aonde eu tenho que aprender, é o hábito da fé, o exercício da fé, aonde eu me curo, aonde eu resolvo os meus problemas, em Deus. Se eu não resolver os meus problemas em Deus, em lugar nenhum eu vou resolver. É por isso que vira esse círculo, essa situação viciosa, que não sai do lugar, só toca de roda. Porque nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas em Deus, em buscar, em clamar, orar. Senhor, eu não estou entendendo, o que eu não estou entendendo me mostra, o que eu não tenho conseguido enxergar, me ajuda a enxergar, o que eu não tenho conseguido fazer, me ajuda, meu Deus, mas eu não aceito. Eu creio num Deus grande, eu creio no Deus da Bíblia, nesse Deus poderoso, nesse Deus milagroso. É nele que eu creio. Não adianta buscar conselho de homens e esperar o socorro dos céus. Muitas pessoas buscam mais ajuda nos homens, mais orientações, direções nos homens, e está esperando a resposta dos céus. Não. Muitas coisas boas podem acontecer com boas orientações, mas definitivamente, soluções, definições, aquilo que nós esperamos que se estabeleça em nossas vidas, é de Deus. Amém? A mesma situação, 6 meses depois, as coisas, porque não parou de deitar o azeite, não parou de clamar, não parou de clamar, não parou de clamar. Começou os resultados aparecerem, as coisas acontecerem. Hoje, quando nós falamos da igreja, nós não falamos simplesmente do templo novo, que é um templo lindo, maravilhoso, está cada dia ficando mais bonito, porque está em obras ainda. Nós falamos não de uma igreja física, mas nós falamos de uma igreja que não é simplesmente física. Porque, como eu disse antes, São Paulo não nos conhecia, não conhecia a bispa, e nem nós conhecia São Paulo. Hoje, qualquer igreja que for aberta em qualquer capital, já não chega como desconhecida. Todo mundo já conhece a igreja. Todo mundo já conhece o Ministério Mudança de Vida em qualquer grande capital do país. Então, em lugar nenhum que for. Mas, exatamente aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Então, eu posso colocar os 12 anos que estão em São Paulo, mas como eu posso colocar os 21 anos ou 22 anos que a porta se fechou e o azeite não para de ser derramado, o clamor não para, a busca não para, a intensidade não para, é ano após ano, clamando, buscando, orando, perseverando, agindo a fé. Não importa o quanto Deus tem abençoado, não importa onde já chegamos, mas nós sabemos que tem mais, então não vamos parar. É mais vasilha, é mais vasilha, é mais vasilha, é mais vasilha, eu quero mais, porque eu sei que Deus tem mais, eu sei que Deus tem muito mais para realizar, Ele pode realizar mais, e essa responsabilidade das vasilhas é nossa, é minha, é sua. Nós vamos, enquanto nós buscarmos, nós vamos receber. Se nós não buscarmos, nós não vamos receber.
Quem está entendendo, por favor? Isso depende de nós. E não olha para a fé de ninguém, não. Para mim, eu tenho isso, eu não observo a fé de ninguém. Eu observo a fé de pessoas que estão muito acima de mim, que são exemplos, porque a Bíblia nos ensina a observar, imitar a conduta dos nossos líderes. Imita a conduta, observe os vossos líderes. Eu costumo dizer que um bom observador já estaria muito mais à frente, porque quem sabe observar muito bem, não observar com espírito de crítica, viu? Tititi, micuinha, picuinha, né? Aquele que simplesmente ele só olha para fazer as observações desagradáveis, para justificar o seu próprio fracasso e frustração. Não, bons observadores, quais são as atitudes? Essa pessoa não tem bom resultado do nada, essa pessoa não chegou aonde chegou, não é do nada, não é por força do acaso, essa pessoa não tem tido os frutos que tem, não é por obra do acaso, aí tem algo, e eu quero imitar essa conduta, eu quero imitar a fé, eu quero imitar as boas atitudes, as boas escolhas. Amém, pessoal? Tem algo, a Bíblia ensina isso. Observe os vossos líderes, imitai-os, observe a vossa conduta, observe as vossas atitudes, imita. Você vai colher os mesmos resultados, você vai alcançar os mesmos resultados. Aqui está, eu estou dizendo porque ainda a bispa falava sobre isso, a respeito da passagem da viúva. Ela disse, em São Paulo foi uma luta, mas eu estou até hoje colocando as minhas vasilhas e não paro, e não paro, e não paro, e não paro, e não paro. Senhor, quando algo não acontece, Senhor, me ajuda, meu Deus, me mostra, porque eu sei que não é assim. Não está certo, o que é que eu preciso entender? O que é que eu preciso ver que eu não tenho visto? O que é? Porque eu sei que não é assim. Eu sei que o problema não está no Senhor. Eu sei que tem algo atrapalhando o Senhor realizar essa obra. Então me mostra, me dê revelação, me dê direção. Meu Deus, eu vou fazer o que precisar ser feito, mas eu quero o resultado. Amém, pessoal? Levanta o teu espírito, por favor. Diga, eu quero o resultado. Diga, eu vou fazer o que precisar ser feito. Você precisa fazer o que precisa ser feito, porque se você quer resultado, não é choramingando, não é se lamentando, não é chegar lá. A viúva poderia ter chegado diante do homem de Deus e dito assim, meu marido era servo, é discípulo de profeta, mas olha a situação que ele me deixou, e agora? Sabe o que a senhora vai fazer? Vai e peça vasilhas para os seus vizinhos. E o que a senhora tem? Eu não tenho nada, senão um pouquinho de... Pega esse pouquinho de azeite, vai pedir vasilhas para os seus vizinhos, e não peça pouco não, não peça pouco não, entra para a tua casa, fecha a tua porta e usa a tua fé, porque isso vai falar, não, mas isso não funciona. É só um pouquinho de azeite, o que vai resolver esse problema? Como é que eu vou? Estou falando para o senhor que eu estou endividada, meu marido me deixou endividada, meu marido me deixou numa situação difícil, o que vai resolver? Ela questionou? Não. Espera aí, se o homem de Deus, se Deus está falando por intermédio dele, eu vou fazer o que ele está mandando. Eu vou usar a minha fé. Eu vou usar a minha fé porque eu acredito. Eu acredito. Quando a gente olha para trás, quantas histórias lindas. Você precisa entender que cada situação que você vive, ela vai se transformar em algo glorioso. É o seu testemunho de vida, é a sua história de superação, que através do seu testemunho de vida, muitas outras pessoas serão abençoadas, serão edificadas, tudo tem um propósito. Aquilo que você vive hoje, todas as suas dores, se eu estou aqui hoje, foi graças às minhas dores, graças os momentos terríveis que vivi, mas aquilo se transformou no meu depoimento de vida, no meu testemunho de vida, que eu possa estar ajudando vocês, ajudando outras pessoas. A gente tende a pensar que
As nossas lutas são piores que as dos outros, as nossas dificuldades são piores do que as dos outros. Não são. É o que fazemos. É o que eu disse ainda no relacionamento no dia dos casais, né? Eu disse o seguinte: tem gente que vive dizendo o seguinte, que casou com a pessoa errada. E o problema não é que casou com a pessoa errada. O problema são as atitudes erradas depois de casado. Eu dei um passo de fé. E agora... Não, o problema não foi o passo de fé que você deu. O problema é como você tem conduzido a sua vida a partir de então. São as atitudes do dia a dia. Geralmente é esse o problema. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Por que é importante você entender isso? Por que é importante você entender? Porque eu posso terminar um ano com uma outra mentalidade, eu posso terminar um ano com uma outra visão, eu posso terminar o ano com outro espírito, eu posso terminar o ano livre de problemas que eu estou passando hoje, completamente liberto, ou posso encerrar do mesmo jeito e entrar o 2019 com o mesmo espírito, com a mesma fé, com a mesma visão, com os mesmos problemas e os mesmos resultados para 2019. Não muda nada. Porque quem acha que vai mudar, desculpa, querido, faz quantos anos? Eu te perguntaria, quantos anos você tem? Eu diria assim, quantos anos faz que você está contando com a sorte? Quantos anos faz que você está contando com a sorte? Sempre esperando que alguma coisa boa vá acontecer. Não acontece. Por sorte não, por fé sim. Viu? Sorte vem e sorte vai. A fé não, a fé vem e se estabelece. Os resultados alcançados pela fé vêm e se estabelece. Quem vive por sorte... A hora que passar um ventinho mais forte, a sorte foi embora. É por fé. Nós vivemos por fé. Diga comigo, então o azeite parou de correr. Por quê? Não tinha mais vasilha. Não tinha mais vasilha. O azeite parou, a unção parou, o poder parou. Eu quero que isso entre dentro de você. Que esse espírito entre dentro de você. Enquanto você tiver vasilha, você vai buscar, 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 e você vai encher vasilhas, e tem mais para encher, e tem mais para encher. Não é simplesmente, agora estou cheio, maravilhoso, agora eu posso parar. Você tem que estar continuamente buscando, e a vasilha sendo cheia, porque aí não há limites. Não há limites. É 2018 uma medida gloriosa, 2019 uma maior, 2020 uma maior ainda, 2021, se Jesus não voltar, uma ainda maior do que foram todos os anos anteriores. Está entendendo o que eu quero dizer? Amém, pessoal? Esse é o Espírito, são decisões. Essa mulher, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, diga comigo, que pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você concorda comigo que foi uma atitude de fé ou não? Ela poderia, a primeira coisa, ter dito assim: eu só tenho um pouquinho, o que eu vou fazer com esse pouquinho? E eu não vou passar por esse carão, por esse papelão de sair pedindo vasilha emprestada para vizinho, coisa nenhuma. Todo mundo já sabe a situação que eu estou, todo mundo já sabe a dificuldade que eu estou, e ainda vou passar mais vergonha, porque todo mundo sabe como meu marido me deixou. Só que tem uma coisa, querido, a cidade inteira sabia, só que a cidade inteira viu ela dar a volta por cima. Amém? Todos que viram a dor dela, todos que viram o fracasso dela, todos que viram ela endividada, os filhos sendo levados como escravos, também viram a volta por cima, viram a vitória dela, viram a prosperidade dela, viram que a partir de então, além de pagar todas as dívidas, ela viveu uma outra realidade a partir dali, graças à fé. Amém? Quando eu vou lá e volto aqui, eu quero mostrar a você que quando você olha para a história da igreja, testemunho da bispa, isso que eu acabei de citar a você, todas essas dificuldades, qual foi a receita para mudar tudo isso? Quais foram as atitudes para mudar esses resultados?
Quais foram as atitudes? A fé. A vasilha, não para de buscar a vasilha. Não para. Porque enquanto tiver vasilha, a unção está sendo derramada. O fluxo do poder de Deus está sendo derramado. Enquanto. Quem busca a quantidade de vasilha, quem vai determinar é você. É o quanto você está determinado a buscar. Desculpa, olha o que eu vou falar para você. Eu vou falar porque eu sei, pelo Espírito Santo. Tem gente que está aqui numa boa. Muitos não estão. Mas muitos passaram pela cabeça. Pô, cansativo demais. Viu, obreiros? 21 horas, madrugada. Isso é a fé de cada um. Isso é a fé de cada um. Eu aprendi uma coisa. Quando a gente não está disposto a sacrificar para viver uma vida gloriosa, extraordinária, você vai viver uma vida sacrificada. Quando você não está disposto a realmente pagar o preço que uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida gloriosa, uma vida abençoada, o preço que essa vida custa, você vai viver uma vida qualquer, porque nunca está disposto a pagar o preço. Tudo é muito difícil, só que é muito mais caro viver infeliz, frustrado, os anos passando, a gente não vê o avanço, não vê crescimento, não vê progresso. É muito mais difícil. Essas frustrações, elas fazem mal. Muita gente que poderia estar acompanhando o ritmo. Muitas pessoas poderiam estar acompanhando o ritmo, porque nós queremos levá-los. Nós não estamos fazendo nada porque tiramos de onde? Vamos lá. Eu terminei essa leitura, 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Volta ali, por favor. Diga comigo, moabitas, amonitas, meunitas. 3 inimigos. 3 problemas. E problema chama problema. É assim ou não é? Não, deixa um ali e fica e vai empurrando ele com a barriga, simplesmente não pega para resolver ele não, que você vai ver que ele vai chamar mais um, mais 2. Daqui a pouco ele se une contra você. E entraram em guerra. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, repita comigo essa palavra, alarmado. Ou seja, assustado. Agora eu quero que você repita comigo em voz alta. Diga comigo, Josafá decidiu consultar o Senhor. Diga, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Quando nós levantamos jejuns como este, a Bíblia nos ensina a olhar lá para trás. A Bíblia nos ensina a olhar para o passado. Quando eu digo para o passado, para os heróis, para as histórias. 3 inimigos enormes, que era impossível, humanamente falando, impossível de serem derrotados. O que Josafá fez? Primeira coisa quando chegou, assustou, chocou. Mas qual foi a primeira coisa que ele fez? Diga comigo, decidiu consultar o Senhor. Se todo mundo fizesse isso. Se a primeira coisa, antes de chorar, de murmurar, de falar besteira, de bater boca com quem quer que seja, de xingar, decidisse consultar o Senhor. Botar o joelho no chão e clamar a Deus. Levantar um jejum, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção.
Senhor, eu preciso de uma definição. Olha o que ele diz. Eu amo essa passagem. Olha as colocações de Josafá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar, diga comigo, para buscar. O que está escrito ali? Buscar a ajuda de quem? Ele poderia ter feito alianças, ele poderia ter mandado cartas para outros reis, ele poderia ter contratado exércitos, ele poderia ter feito uma série de coisas que era comum se fazer. Mas a primeira coisa foi reunir todo mundo para buscar a ajuda de quem? Do Senhor. Buscar a ajuda 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 do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Diga comigo, e orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não é tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Olha como ele começou. O Senhor não é o Todo-Poderoso que domina sobre todos os reinos do mundo? Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos, diga comigo, e clamaremos a ti, em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Correu para o templo, e clamou ao Senhor, fez essa oração linda, todo mundo em jejum, reuniu todo mundo. Diga comigo, reuniu todo mundo. Diga mais uma vez comigo, reuniu todo mundo. Pensa nisso, por favor. Pensa nisso. Porque quando nós entramos num propósito de fé, nós entramos num propósito de fé. Entrou todo mundo em jejum, correu todo mundo para o templo. Foi todo mundo buscar a Deus com todas as suas forças. Por quê? Por eles mesmos eles não viam saída. É o que sempre falamos. Se você pudesse resolver sozinho tudo e alcançar tudo que você quisesse, sozinho você já teria feito. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, nós precisamos desse fluxo de unção, de favor, de poder sobre nós. Nós precisamos que o azeite seja derramado continuamente, jorre em nossas vidas, esse fluxo de poder, de milagres, de unção, que nos leva, que muitas pessoas não entendem. Sabe uma coisa linda que eu quero dizer para você? Que é o início, quando eu comecei. Muitas pessoas falavam, criticavam, faziam zombaria do ministério, falavam asneiras, besteiras. Então, mas olha uma coisa linda que eu quero te ensinar. Diga comigo, o meu nome. Diga comigo, mais uma vez, diga, o meu nome pode estar na boca de muitas pessoas. Diga, mas a minha vida está nas mãos de Deus. E quando a tua vida está nas mãos de Deus, ela pode estar na boca de quem quiser. Não adianta, não vai interferir no resultado na tua vida, porque se a tua vida está nas mãos de Deus, a tua vitória é certa e todos verão. Para Jesus, bem forte para Jesus. É isso que tem que entrar. Fale o quanto quiser, deixa estar na boca das pessoas. A única coisa que não pode acontecer é a tua vida estar nas mãos de homens. Está na boca de homens, pode estar à vontade. Fale o quanto quiser. Não se importe com isso. O mais importante é que a tua vida esteja nas mãos de Deus. E quando eu digo, é realmente você colocar, não é força de expressão, minha vida está na mão de Deus, mas eu não faço nada.
É você se colocar realmente, é você falar: Senhor, eu estou aqui, meu Deus, a minha vida está nas tuas mãos, meu Deus, por mim mesmo eu não posso fazer nada, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei o que fazer, meu Deus. Olha aí, Senhor, quanta gente, o meu nome está na boca de muita gente, tem muita gente falando de mim, mas a minha vida está nas tuas mãos, meu Deus. E quando a tua vida está nas mãos de Deus, as mesmas pessoas que falaram que o teu nome esteve na boca delas, os orgulhosos não vão aplaudir, mas serão obrigados a olhar e reconhecer que você é um vitorioso, que você é um vencedor, que você deu a volta por cima. Amém? Eles serão obrigados, porque o resultado é que manda. É o resultado que manda. E com o passar do tempo, só os cabeças mais duras não vão dar o braço a torcer. Só realmente os cegos, literalmente, porque quando olhar para a tua vida e olhar quanta coisa linda Deus tem feito na tua vida, quantas coisas maravilhosas, aonde Deus tem te colocado, aonde Deus tem te levado, só os orgulhosos mesmos para não reconhecer, mas lá no fundinho sabe. Então, não se preocupe se o seu nome está na boca dos outros. Se preocupe se a sua vida está nas mãos de Deus. Amém? Carregue isso com você. Não se preocupe se o seu nome está na boca de homens. Não se preocupe, deixe isso para lá. Se concentre na sua vitória, se concentre em agradar a Deus, colocar a tua vida nas mãos de Deus, porque isso é uma grande armadilha. Isso é uma grande armadilha. Eu falo isso para você, pode soar como insensível da minha parte. É uma maneira que eu tenho de proteger a minha fé, é uma maneira que eu tenho sempre estar olhando para frente. Se você, o bispo estão falando de você, dificilmente vai ter essa oportunidade, porque eu não dou abertura para esse tipo de coisa, eu não alimento nada em redes sociais. A partir do momento que eu sei que alguém talvez não esteja de uma forma... a forma que a pessoa está trabalhando é uma forma ruim, o que está dentro dela em relação a mim é ruim, eu vou tirando tudo do meu caminho, eu vou eliminando tudo, porque eu não quero orar, eu não quero gastar tempo, com o que não me edifica, eu preciso gastar tempo com Deus, eu preciso gastar tempo com aquilo que Deus quer que eu faça, eu preciso gastar tempo em colocar a minha vida nas mãos de Deus, eu não quero saber o que estão falando de mim, o que estão pensando a meu respeito, eu preciso fazer com que Deus pense e me veja com bons olhos. É isso que eu preciso, e é o que eu quero ensinar você, é o que eu preciso ensinar você. Nós estamos aqui hoje, tem muita gente que não está disposta, só que as mesmas pessoas que não estão dispostas a pagar o preço, elas são as mesmas que apontam o dedo e tenta dizer que para você é mais fácil. Não tem mais facilidade para ninguém, para todos nós é uma guerra, nós estamos no mesmo mundo. Estamos ou não estamos? Sim ou não? Quando a gente toma decisões, nós temos falado sobre hábitos de fé. Tem pessoas que cada um resolve seus problemas de uma forma. Tem gente que ele resolve quando o problema chega, ele se refugia na bebida, se refugia na cachaça, na droga, nos calmantes, nos medicamentos. Outros se refugiam em Deus. Alguns vai para o barzinho agora, se interna, sai de lá na madrugada. Nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos buscando a Deus. Cada um age de uma maneira. Tem gente que sai buscando conselhos de quem não tem direção, de quem não pode dar direção alguma, e tudo que vier vai ser errado, porque não tem fruto. Nós decidimos buscar conselhos em Deus, a direção de Deus, que não erra. É isso que nós precisamos colocar força, é esse foco. Sermos pessoas focadas, concentradas. Momentos como esse que nós estamos aqui, ouvindo a palavra, sabendo o que fazer. Então, tem aí 3 situações, como ali havia 3 problemas, 3 inimigos. Como é que eu vou resolver isso? Olha as colocações de Josafá. O Senhor disse: mas agora aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. O Senhor não permitiu que a gente invadisse o território deles. O Senhor não permitiu que a gente entrasse. Agora,
Olha aqui, ó. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao vir expulsar-nos da terra que nos deste, Senhor. O Senhor não permitiu, mas olha agora como eles estão nos retribuindo. Foi o Senhor não permitiu. Quer dizer, nós não invadimos porque o Senhor não permitiu. Mas Senhor, olha agora o que está acontecendo. Orar com Deus, ou falar com Deus, não é falar com revolta, não é falar questionando, brigando com Deus. Você vê que as orações de Josafá, ele começou a oração mostrando a Deus a sua glória, o seu poder, o que Deus era poderoso para fazer. Você viu, né? O poder de Deus. Aí ele está contando a história, ele está passando toda a história e falando: Senhor, está aí, ó, agora olha aí, ó, todos esses inimigos que o Senhor não permitiu que a gente invadisse, agora eles estão vindo contra nós. Olha como eles estão nos retribuindo. Passa, por favor. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Diga comigo: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Diga comigo em voz alta, por favor: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, olha lá, que coisa linda, que coisa linda, porque como disse no início, ele poderia ter mandado cartas para outros reis, ele poderia ter contratado reforços para o seu exército, feito alianças com outros para poder se preparar para cá. Não fez nada disso. O que ele foi fazer? Ele foi buscar Deus, ele foi clamar a Deus, entrou em jejum, foi para o templo, foi clamar a Deus, foi invocar a Deus. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército. É o que eu disse. Você consegue resolver os problemas? Se muitas coisas que você almeja, deseja, se você tivesse condições, você já teria feito. Para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, diga comigo: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, o exército é imenso, nós não temos força para vencer, eu não sei o que fazer, os meus olhos estão em ti. Há momentos que nós vivemos isso, há momentos que nós vivemos essa realidade, nós não sabemos o que fazer, mas nós não podemos perder a capacidade de orar, de buscar, de nos refugiar, de botar a boca no pé e falar com Deus como devemos. Em muitas situações, em muitas ocasiões, nós não sabemos e não saberemos em muitas outras ocasiões o que fazer. Mas aqui está o segredo. Eu não sei o que fazer, esse problema é grande, Senhor, os meus olhos estão postos em ti, me dá uma direção, fala comigo, me mostra o que fazer, Senhor, o Senhor pode me dar essa vitória. Oh meu Deus, eu não estou nas mãos dele, eu estou nas tuas mãos. Eu posso estar na boca deles, mas eu não estou nas mãos dele, eu estou nas tuas mãos. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor. Diga comigo: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois, diga comigo, a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Recebe esse recado. Não fica desanimado, não fique com medo, não tenha medo. O que precisa acontecer é saber que você está nas mãos de Deus, que você vai buscar um Deus que responde, que a sua dor, os seus problemas, as suas aflições, as suas lutas de hoje será o teu testemunho de amanhã.
se você fizer a coisa certa, se colocar a sua confiança no lugar certo, se tiver as atitudes certas, se não desanimar, não desanime, não fiquem com medo e nem desanimados. Não desanime, não desanime, não desanime, porque tudo é com perseverança. Tudo é com perseverança. Voltando à história da bispa, quem lembra de falarmos o seguinte: naqueles primeiros 6 meses em São Paulo, ela foi bombardeada. Aqui. Ela foi bombardeada mentalmente pelo mundo espiritual. Volta para Rio Preto. Você não precisa passar por isso. Volta para lá. Está tudo estabelecido. Volta para Rio Preto. Ela dizia: não volto. O Senhor vai me honrar aqui. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai me honrar aqui. Eu não volto. O Senhor vai me honrar aqui. O Senhor vai me dar vitória aqui. E se tivesse desanimado? E se tivesse desanimado? Está entendendo o que eu quero dizer? Deixa eu explicar uma coisa importante para você. O que eu estou tentando transmitir a você? Que a mesma coisa que você passa como desafios, guerras, problemas, lutas, que você é bombardeado na sua mente, coisas que não acontecem na hora que você esperava acontecer, que você gostaria que acontecesse, acontece conosco. E nós somos humanos, e todos nós somos assediados da mesma maneira, bombardeados da mesma maneira. Desiste, não vai acontecer, não é assim, não funciona assim, não funciona. E aí está, o que define a sua capacidade de crer na palavra? A sua capacidade de crer no que está escrito. E de colocar em prática o que está escrito. A sua capacidade de se refugiar na palavra, de confiar na palavra, de olhar para um texto como esse e dizer: Senhor, o Senhor respondeu a Josafá, o Senhor deu uma grande vitória, um grande livramento. Havia aquelas 3 situações, e eu não sou inferior a Josafá. Josafá não é maior do que eu. Você sabia disso? Josafá não é maior do que eu e do que você. Sabia disso ou não? Sim ou não? Você acha que é ou não? Sim? Sim ou não? Não é. E mais, vou dizer para você, nós estamos ainda, hoje é muito mais favorável a nós, porque Josafá estava no período da lei, nós estamos no período da graça. Nós temos o favor imerecido de Deus, e tudo que nós temos lutado já foi conquistado por Jesus na cruz, por nós e para nós. Tudo, essa vida linda, essa vida gloriosa, essa vida abundante, agora não é de qualquer maneira. Nós é que tomamos posse disso, nós é que declaramos, buscamos, nós que colocamos em prática tudo que nós temos aprendido. Orações como essa, nós estamos até agora na oração de Josafá. Ele orou, agora veio uma direção. Sabe o que ele ouviu? Mesma coisa que você está ouvindo. Ele não clamou? Ele não correu para o templo? Sim ou não? E ele fez o quê? Ele orou, não orou? Ele clamou, não clamou? Ele rasgou o coração dele diante de Deus, não foi o que ele fez? O que aconteceu na sequência? Deus usou a boca do profeta, e veio só uma direção, e a direção foi: assim diz o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme. Ainda não negou que era enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Mas olha lá, quer ver? Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém. Diga comigo: não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los. Amanhã
e o Senhor estará com você. Como sair para enfrentar e ter certeza que Deus vai dar vitória? Está entendendo? Parece fácil a gente escutar ali, né? É a mesma coisa de dizer para você, querido, Deus está dizendo, não tenha medo, não desanime. Agora, amanhã é domingo, mas segunda-feira levanta cedo e vai ao encontro desse problema, porque Deus vai dar vitória. Aí a pessoa diz assim, ai, e se eu passar vergonha? E se Deus não livrar? E se Deus não for comigo? Não era uma coisa fácil. O exército era enorme e estava lá do outro lado. E a hora que tiver cara a cara, e aí, o que fazer? Josafá prostrou o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel. Diga comigo, louvar ao Senhor. Diga comigo, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Diga comigo em voz alta: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Diga: tenha fé nos profetas do Senhor. Diga comigo e terão a vitória. Olha aqui, ó, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. E levantaram e foram. Vamos lá, passa. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Sabe, Josafá levantou, disse ao povo: gente, não tenha medo, não tenha medo, confie no Senhor e confie nos seus profetas, vocês terão a vitória. Confie no Senhor, vocês estarão seguros. Confie nos seus profetas e vocês prosperarão. Vocês terão a vitória. Tem a prosperidade, a palavra prosperarão, e tem a palavra vitória. Confie no Senhor. Levantaram pela manhã e foram ao encontro. Foram ao encontro dos inimigos e foram cantando. É mais ou menos, pessoal. Fique em pé, por favor. É mais ou menos você ficar em pé. Estava lá, indo ao encontro do inimigo. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Estavam indo lá, o inimigo era gigantesco, o inimigo era enorme, poderosíssimo, tanto é que Josafá disse: Senhor, eu não sei o que fazer, os meus olhos estão em Ti, eu não sei o que fazer diante desse exército enorme. Reuniu o povo e falou: vamos ao encontro, vamos confiar em Deus, vamos ao encontro dos inimigos, vamos ao encontro, vamos à guerra, a batalha. Deus disse que a batalha, Ele vai lutar por nós. Essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. E eles se levantaram e começaram a louvar, começaram a cantar, indo ao encontro do problema e louvando ao Senhor. Mais ou menos assim, ó. Puxa aí, Thales. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito
muito. Esse é o Espírito. Fica aí só um pouquinho. Volta aqui. Passa. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. Diga comigo. E eles foram o quê? Enquanto eles estavam indo lá e cantando. Enquanto eles estavam indo lá, e certamente não foi uma canção só, porque a caminhada era grande. E lembre-se sempre que eles estavam atravessando o vale de Bacá, o vale das lágrimas. Você sabe que o lugar onde eles estavam é considerado um dos lugares mais baixos da terra. É onde está o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Então, eles estavam atravessando esse vale que era chamado o Vale de Bacá. Diga comigo, o Vale das Lágrimas. O Vale das Lágrimas. Diga mais uma vez, eles estavam atravessando o Vale das Lágrimas. Era o Vale das Lamentações, o Vale do Choro, o Vale do Pranto. Mas estavam atravessando aquele vale, mas louvando ao Senhor. Agora eu quero outra canção. Puxa outra aí, Tati. Deus está comigo, amigo, aleluia. Tão certo como o ar, tão certo como o ar que é. Respiro, tão certo como o amanhã, tão certo como o amanhã que se leva. Que você canta com seus olhos fechados. Canta com seus olhos fechados, mas corinho muito fácil. Como eu te falo, me ouvir. Diga mais uma vez, diga: Deus está comigo. Deus está comigo, aleluia. Isso, sinta isso, sinta. Certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã, tão certo como o amanhã que se levanta. Certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga mais uma vez: Deus está comigo. Diga: Deus está comigo. Aleluia. Diga isso para você mesmo. Diga isso. Certo como o ar que não acontecer, não fica tão certo como o amanhã. Tão certo como o amanhã e se Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olha para mim agora. E eles atravessando o Vale das Lágrimas lá, mas louvando como Deus, o Espírito Santo falou através do profeta. E foram atravessando o Vale das Lágrimas, enquanto eles louvavam, enquanto eles diziam: Deus está comigo, Deus vai na frente. Enquanto eles declaravam, profetizavam, Deus estava agindo lá. Aí, olha o que aconteceu. Foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir. Eles não estavam juntos? O que aconteceu? O que aconteceu? Houve uma confusão entre eles. Se perderam. Ficaram cegos. E começaram a atacar uns aos outros. Se eu perguntasse a você, eu já vi isso inúmeras vezes. Às vezes quantas pessoas já se uniram contra você para te atacar, para te criticar. De repente vira um emaranhado e todo mundo já vira inimigo do outro e o pau tora. E já aqueles que estavam contra você já estão se matando, se arrebentando. Já estão todo mundo inimigo de todo mundo e viram É assim ou não é? Então, em outras situações, problemas que pareciam ser insolúveis, não sabia o que fazer, aí de repente Deus vem causar aquela confusão no meio deles, e a hora que você vê, está tudo destruído. Para destruí-los e aniquilá-los, depois de massacrarem os homens de Seir, diga comigo em voz alta: destruíram-se uns aos outros, enquanto estavam louvando,
enquanto estavam passando pelo vale das lágrimas, cantando, glorificando, fazendo declarações poderosas, Deus estava agindo lá. E isso é o que Deus vai fazer nesses 31 dias, viu? Isso é o que Deus vai fazer na tua vida nesses 31 dias. Não fica chorando, se lamentando, não. Levanta a cabeça, vai louvando ao Senhor, vai orando, vai clamando, vai profetizando, e eu tenho certeza que Deus vai operar uma reviravolta na tua vida. Antes que esse ano termine, você vai ver a glória de Deus, o poder sobrenatural de Deus. As coisas vão acontecer de forma incrível, de forma poderosa. Creia nisso e diga isso, diga: eu creio, eu creio, eu creio, porque o mesmo Deus, o Deus da Bíblia é o Deus que você serve hoje. O Deus da Bíblia, o Deus de Josafá é o meu Deus, é o seu Deus. Volta aqui. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, diga comigo, olharam para o imenso exército. Lembre-se que eram aqueles 3 problemas gravíssimos, enorme. Você vê que o próprio texto diz, enorme. E olharam para o imenso exército, diga comigo, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais, diga comigo, do que eles, mais do que eram capazes de levar. O que era para ser uma grande tragédia, uma grande destruição, se transformou numa grande bênção, porque passaram 3 dias carregando riqueza, carregando os despojos dos inimigos, e ainda tinha mais do que podiam levar, muito mais. E aí, só para concluir, no 4º dia, eles se reuniram, diga comigo, no vale de Beracá. O vale de Beracá foi convertido no vale de Beracá. O vale do choro, o vale das lamentações, o vale das lágrimas foram convertidos no vale da bênção, no vale da vitória. O que era o vale das lágrimas foi convertido no vale da vitória, no vale de bênçãos na vida do povo do Senhor. Amém? É o mesmo Deus, gente. É o mesmo Deus. O Espírito precisa ser o mesmo. Nós não podemos ser simplesmente, nós somos irmãos. Não, nós somos homens e mulheres de fé, que buscam por fé, que lutam por fé, que têm a capacidade. Eu creio, eu confio na Bíblia. Não quero saber na boca de quem o meu nome está. Eu quero saber nas mãos de quem a minha vida está. É na mão de Deus. Eu não quero saber o que estão falando, porque os mesmos que estão, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do problema, quanto maior é o problema, quanto maior o problema, maior a vitória. Você vê que aquele problema foi convertido numa vitória tão grande que eles não conseguiam carregar os despojos. Passaram 3 dias transportando. Amém? Quem crê na vitória?